Amados irmãos, a paz do Senhor. Chegamos a Deuteronômio capítulo 2. E como vimos, de Deuteronômio 1 até o capítulo 4, você tem uma fundamental recordação histórica feita por Moisés para que este povo não se esqueça dos pontos principais de absoluta compreensão histórica e aprendizagem para que a nova geração não repetisse os erros da antiga e última geração. Então nós vemos que do versículo 6 até o versículo 18, Moisés nos conta tudo aquilo que eles passaram ali no Monte Sinai. Depois, a partir do versículo 19, ele conta como eles subiram até Cádiz Barneia e como o Senhor os colocou diante da grande terra que daria a eles, mas do versículo 19 até o versículo de número 46, Moisés recorda o fracasso que eles tiveram em Cádiz Barneia e a decisão de Deus de simplesmente não permitir que ninguém daquela geração entrasse na nova terra. E aí, obviamente, Moisés nos relembra que eles ficaram andando 38 anos. Agora no capítulo 2, Moisés vai falar sobre a caminhada de Cádiz Barneia até a Transjordânia, onde Deus lhes daria uma nova oportunidade para terem, agora sim, uma nova chance de entrarem na terra. Veja que interessante Deuteronômio capítulo 2, quando diz assim: Depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos o monte Seir. Então o Senhor me falou dizendo: Tendes rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. E dá ordem ao povo dizendo: Passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitaram e que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Porém, guardai-vos bem. Não vos envolvais com eles, porque não estou dando a vós a terra deles, nem ainda a pisada da planta de um pé. Porquanto Esaú, a ele tenho dado o monte Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes, e também água para beber deles comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos, e Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, e coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate até Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Olha que interessante. Vamos até o versículo 8, porque aqui Moisés recorda exatamente o que aconteceu em Números capítulo 20. E aqui está o primeiro momento em que o povo de Deus, lá em Números capítulo 20, é essa passagem que é recordada aqui, é o primeiro momento em que Deus diz: olha, chegou agora o momento de vocês voltarem-se para onde eu determinei que vocês voltassem. Já passou 40 anos, toda a população antiga está morta, e agora vocês vão voltar lá para a terra onde erraram, porque lá eu vou dar a vitória a vocês. E
o caminho que eles tinham que passar era exatamente por um território onde os descendentes de Esaú estavam. E Deus avisou simplesmente ao povo dele: vocês vão passar por lá, vão comprar água, comprar comida, mas não é para molestar os descendentes de Esaú, vossos irmãos. Como assim, vossos irmãos? Amados, Israel era descendência de quem? Era descendência de Jacó. E Jacó, que gerou as 12 tribos de Israel, era irmão de quem? De Esaú. Lembre-se da história. Primeiro vem Abraão. Abraão gera Isaque. Isaque gera gêmeos, Esaú e Jacó. E de Jacó vem todas as 12 tribos de Israel. E de Esaú, esses povos que estão aqui, eles têm que passar pelo meio desses povos aqui. E Deus diz: olha, não é para incomodar os filhos de Esaú, porque eu não dei este território, que eles estão para vocês, para vocês. E essa história nos faz recordar Números capítulo 20. Preste atenção que interessante Números capítulo 20, porque quando Deus ordena que o povo agora volte a marchar, porque eles iam direto para a terra prometida, um dos territórios pelos quais eles tinham que passar eram os territórios onde estavam os filhos de Esaú, os edomitas. E aí, nós estamos agora em Deuteronômio 2, e Deuteronômio 2, do versículo 1 ao versículo 8, relembra essa história difícil de Israel. Veja Números capítulo 20. Veja o que aconteceu. Versículo 14. Enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom, ou seja, aos filhos de Esaú. Deus não tinha dito: agora vocês vão andar, passem pelos edomitas, não façam mal para eles, a terra deles é deles, não de vocês, e se tiver que comprar, comprem e paguem, porque eu não deixei faltar nada para vocês. Aí o que Moisés fez? Moisés, segundo Números, capítulo 20, versículo 14, Moisés enviou de Cádiz, onde eles estavam, mensageiros ao rei de Edom, dizendo: olha, teu irmão Israel, tu sabes da história dele, o quanto eles foram escravizados e sofreram no Egito, e como nos maltrataram no Egito. Agora clamamos ao Senhor, o Senhor nos tirou do Egito e nós queremos só passar. Ninguém quer fazer nada com teus campos, com tua água. Nos deixe só passar pela tua terra, porque se nós bebermos algo, nós pagaremos. Se comermos algo, nós pagaremos. E aí o que acontece? O rei dos Edomitas, lá no versículo 18 do capítulo 20 de Números, disse: você não passará por aqui. Se passar por aqui, eu te encontro com a espada. E aí Moisés responde: mas nós só queremos passar, nós só subiremos para evitar um caminho maior, mais difícil. Só que o rei dos Edomitas, esse trisneto de Esaú, simplesmente no versículo disse: não passará. E o versículo 20 do capítulo 20 de Números ainda diz que Edom saiu ao encontro com muita gente, com mão forte. Versículo 21, e recusou Edom Israel passar por seu país, pelo que Israel se desviou dele. Então partiram de Cádiz os filhos de Israel, toda a congregação, e foram ao monte Or, ou seja, ao norte. Veja que interessante, né? Por que Moisés recorda exatamente esse fato com Israel?
Moisés estava recordando esse fato porque aqui em Deuteronômio, capítulo 2, Moisés queria destacar a obediência de Israel, o quanto Israel se tornou um povo absolutamente obediente a Deus. Deus disse, olha, vocês agora vão descer, passar por Esaú, se comerem alguma coisa, paguem, se beberem alguma coisa, paguem e tranquilo. Só que Moisés envia mensageiros pedindo para que passe, e Esaú não deixa. Irmãos, Esaú simplesmente não deixou. E aí Deus, como tinha dito que não era para declarar guerra e que aquele território não era para eles, Deus disse, então vá para o norte, vá para o Monte Or, vai ter que dar uma volta maior, uma volta mais pesada, mas ninguém vai encrencar com os filhos de Esaú, não. E interessante que Moisés literalmente fala isso, e literalmente Moisés diz aqui no versículo 8 de Deuteronômio 2, passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate até Ezion-Geber, eles nos viram e nós nos viramos e passamos pelo caminho do deserto de Moabe. Ou seja, eles passaram por um caminho muito pior, muito mais difícil. Mas Moisés estava dizendo, vejam, mesmo passando por um caminho muito pior, porque os filhos de Esaú não nos deixaram passar, Deus ainda foi conosco, Deus ainda nos abençoou e absolutamente nada faltou a nós. Nada faltou a nós. Irmãos, aqui nós temos algo muito interessante. Pare e pense. Deus havia ordenado a Moisés que não declarasse guerra contra o povo de Edom, os descendentes de Esaú, nem tentasse tomar suas terras. Se você parar e pensar, os edomitas, que eram descendentes de Esaú, e Esaú, irmão de Jacó, eles, em última análise, eram parentes dos israelitas. É só ler Gênesis 36. Lá está que Isaac intercede, Deus tem misericórdia de Rebeca e nascem duas crianças. E desde o ventre essas duas crianças já brigam entre si e a coisa só ficou pior, né? Só ficou pior. Quando nós juntamos os dois textos, o de Deuteronômio 2 e o de Números 20, nós vemos que, primeiramente, Moisés tentou uma abordagem amigável, mas os edomitas não aceitaram, de modo algum, seus irmãos. De modo que Moisés teve que conduzir o povo por outro caminho, muito mais longe. Muito mais longe. Interessante, né? Por que tanto ódio no coração dos edomitas? Porque os edomitas detestavam tanto a Israel. O que aconteceu? O que será que nesse ponto ocorreu? Se os irmãos se lembram direitinho, Esaú e Jacó tiveram uma vida não tão muito interessante como irmãos. E chegou um ponto de desavença que Esaú disse assim, é só papai morrer que eu vou matar Jacó. Obviamente que Rebeca, quando soube disso, deu um jeito para que Jacó se afastasse o mais rápido possível daquela região e ele foi para a casa de seu irmão Labão. Muito tempo depois, Jacó volta, e aí chegou o grande dia do morticínio, mas Deus teve misericórdia e foi lindo o encontro daqueles dois irmãos. Eles se encontraram, se beijaram, se abraçaram, se perdoaram. E interessante como o coração de Esaú transbordou
em misericórdia para com Jacó. É uma das passagens mais lindas da palavra de Deus. Aquele encontro de Esaú com Jacó. A Bíblia diz que eles choravam alto, e se perdoaram, e se beijaram, e um queria dar para o outro mais do que tinha. Aquela loucura entre irmãos que se amam. Só que o problema é o seguinte: uma coisa é o perdão entre irmãos, outra coisa é o perdão entre gerações. Esaú, os irmãos sabem que, segundo a palavra de Deus, tinha que se casado com mulheres que foram desgosto para Isaac e Rebeca. E se Esaú conseguiu perdoar Jacó, isso eu não tenho dúvida. Mas nenhuma. Só que os descendentes de Esaú guardaram toda uma raiz de amargura que Esaú plantou por intermédio de suas esposas. Irmãos, olhe até onde chega a raiz de amargura. Havia muito ódio dos descendentes de Esaú, os edomitas, em desfavor dos descendentes de Jacó, os israelitas. E o ódio é tão grande, mas tão grande, que simplesmente em Números capítulo 20, você tem um povo dizendo: olha, eu só quero passar, não quero mais nada. E eles dizendo: entra aqui que a gente te mata, meu amigo. Olha que ponto o ódio chega, o rancor, a raiz de amargura. E à medida que formos lendo a palavra de Deus, você vai ver que os edomitas, os descendentes de Esaú e Jacó, séculos depois deste acontecido, que está sendo lembrado por Moisés em Deuteronômio 2, séculos depois, Edom ainda está virado com Israel e alegrou-se quando os babilônios, através de Nabucodonosor, destruíram Jerusalém. Leia depois o Salmo 137, versículo 7. É assustador. Ezequiel 25, irmãos. Ezequiel 25, do capítulo 25, do versículo 12 ao 14. Fora Amós 1 e 11 e Obadias, do capítulo 10 a 13. Irmãos, de todos os problemas que enfrentamos na vida, é provável que os desentendimentos familiares sejam os mais dolorosos e difíceis de resolver. E olha que a Bíblia relata isso direto. Recorde comigo, Caim matou Abel. Sim, Caim matou Abel. Jacó e Esaú eram rivais de tal forma que simplesmente, irmãos, suas gerações se odiaram para sempre. E as esposas de Jacó, que estavam sempre competindo, criando entre os filhos uma desunião, irmãos, mas uma desunião, que só quem conseguiu colocar Israel todo num só povo foi Davi. Meu Deus do céu. Incrível, né? E depois que Jacó ainda mostrou preferência por José, levando os outros filhos a odiar seu irmão mais novo. Você se lembra o rei Saul? Se lembra a relação amorosa com seu genro Davi? Saul passa simplesmente 2/3 da vida tentando matar o genro. Foi só isso. Eu paro e penso hoje, irmãos. Como é que está a nossa casa? Como é que estão nossos filhos? Será que não está na hora de nós olharmos toda a raiz de amargura que pode estar no nosso meio e acabar com isso, irmãos, e fazermos nossos filhos se perdoarem e fazermos a descendência dos nossos filhos se encontrarem, se perdoarem e quererem estar juntos?
Ou será que nós vamos nutrir essa demoníaca sensação? Meu Deus, irmãos, e eu não estou falando só de família, eu estou falando também de igreja. Você já parou e pensou que até mesmo dentro da igreja, irmãos e irmãs em Cristo, de vez em quando demonstram simplesmente ódio ao invés de amor? É incrível quando você lê 1 Coríntios 1, versículo 12, você vê que a igreja de Corinto estava dividida em 4 grandes partidos. Os cristãos da Galácia, irmãos, eles mordiam e devoravam uns aos outros. Você pode imaginar uma expressão como essa usada por Paulo? Pois é, leia Gálatas 5, versículo 15. Paulo diz que eles se mordiam um ao outro, feito cachorros, bravios. E os cristãos de Éfeso, que Paulo diz que precisavam aprender a ser amáveis e perdoar uns aos outros. E na igreja de Filipenses, que havia simplesmente 2 mulheres que não se entendiam. Tu pode imaginar uma igreja dividida em razão de 2 mulheres. Pegue Filipenses 4, leia o versículo 2 e 3. Eu paro e penso que pelo menos as brigas de família e desavenças na igreja ocorrem num âmbito bem mais limitado. Agora, muitas pessoas, irmãos, em decorrência disso, inocentes, sofrem. Sofrem porque isso pode tomar uma proporção tão grande que nações inteiras cultivam até hoje ódio entre si. Você sabia que existe, se não me falha a memória, entre 2 nações, creio que Índia e Paquistão. Você sabia que na fronteira deles, determinada hora do dia, os soldados de um lado e do outro marcham para demonstrar força um para o outro, porque eles simplesmente se odeiam. Simplesmente se odeiam. Graças a Deus. Graças a Deus pelos líderes pacíficos que o Senhor nos dá, porque Moisés fez a coisa certa ao obedecer à ordem de Deus e ao ter cuidado de evitar um confronto com Esaú, que custaria muito caro e que não seria proveitoso a ninguém. Me vem agora Mateus capítulo 5, versículo 9, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E Romanos capítulo 14, versículo 19, que diz, assim pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Há ocasiões, irmãos, em que evitar um conflito pode até parecer covardia, mas quando você vê lá na frente, foi sinal de coragem e de sabedoria. Sabedoria. Eu sei que de vez em quando dá vontade de fazer o que Tiago e João fizeram. Você se lembra? Pedir fogo do céu para matar os samaritanos todos, não é? Mas vamos ser francos. Lembre-se do que Jesus falou. Vocês não conhecem de que espírito eu sou. Ele sempre é manso e humilde de coração. E é bom aprender com ele. É bom aprender com ele. Irmãos, interessante, né? Por que será que Moisés, aqui em Deuteronômio, capítulo 2, do versículo 1 até o 8, ele recorda essa triste história para mostrar para Israel que Deus está no controle de tudo.
E que quando eles fossem entrar na terra, era Deus que ia dizer quando eles iam atacar e matar e quando eles não iam atacar e matar. Isso aqui é história para que eles compreendessem todos os erros e os acertos. Ele vem no capítulo 1 com uma série de erros relatados, e no capítulo 2 ele vem com acertos relatados. E o primeiro acerto que ele disse foi esse: quando Deus nos mandou voltar e recomeçar, Deus queria que passássemos pelas planícies de Esaú para ganhar tempo. Mas Esaú não deixou. E o Senhor nos deu uma ordem para dar a volta. E nós demos a volta e estamos tranquilos aqui. É como se Moisés estivesse dizendo: olhem, quando o Senhor mandar atacar, ataque. Mas quando o Senhor não mandar atacar, não ataque. Sejam obedientes a Deus. Obedientes a Deus. Aqui nós aprendemos duas coisas. Porque já tem 25 minutos, tu acredita? Já tem 25 minutos, meu Deus, como o tempo passa rápido. Aqui nós aprendemos, em primeiro lugar, que obedecer é fundamental. Obedecer é quando o Senhor diz vai, a gente vai. Quando o Senhor diz não vai, a gente não vai. E isso não é falta de coragem, é porque Deus é Senhor sobre todas as coisas. Se Ele quis dar para os outros o que não quis dar para a gente, é dos outros. Se aquele território era de Edom, dos filhos de Esaú, então não era dos filhos de Israel. Então tá bom, passe por longe. Agora, em segundo lugar, cuidado com a raiz de amargura. Cuidado com o que você fala para os outros. Cuidado como você se expressa para os outros. Cuidado porque talvez ele te perdoe, mas talvez o filho dele não. Talvez o neto não. Talvez o bisneto não. E aí você não teve problema com os outros, mas teu filho, teu neto, teu bisneto, talvez tenha. Então vamos pensar direitinho antes de falar, agredir, dizer. Porque raiz de amargura é horrível. E por outro lado, você que foi ferido, agredido, maltratado, humilhado, faça uma coisa, conta tudo para Deus. Não relata para os teus filhos, não. Não relata para tua nora, teu genro. Não cria. Pelo amor de Deus, não cria na sociedade raiz de amargura. Planta o bem, planta o amor, planta a paz, planta a graça, planta a misericórdia. Porque talvez você perdoe, mas teus filhos talvez não, teus netos não. E aí tem um problema sério. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Você não está plantando. Mas se seus filhos plantarem, seus netos plantarem, seus bisnetos plantarem, eles vão colher. Tome cuidado com isso. Eles vão colher. Muito bem. Que o Senhor tenha falado ao meu coração e ao teu. Muito obrigado. Muito obrigado. Você esteve comigo mais um pouquinho. Eu agradeço a Deus porque a sua palavra é rica e como Ele nos abre as grandiosidades e as belezas da sua lei. Agradeço ao Ministério pela confiança, a nossa amada pastora presidente Luíde Ramos. E hoje, sexta-feira, amanhã, sábado, terminaremos, se o Senhor permitir, Deuteronômio capítulo 2. Se o Senhor permitir. Então, até amanhã. Veja que Deuteronômio é um livro maravilhoso. E veja o cuidado de Moisés em não deixar a nova geração ter os mesmos erros que a antiga geração. Deus te abençoe. Um grande beijo e a paz do Senhor.